Então, para os nossos ouvintes que não sabem, o professor Guilherme, ele foi o paraninfo da minha turma e do alemão, que é 2017-2 da Unicinos, e foi professor homenageado do Indruze, que é a turma 16-2 da Unicinos. Então, Guilherme, a gente queria que tu comentasse um pouquinho para a gente como que é essa experiência de ser professor homenageado, de ser paraninfo, como que é isso para ti, e se tu tem alguma explicação ou consegue nos dizer como que tu conquista os alunos, porque se eu não estou muito mal enganada, desde quando tu entrou na Unicinos, ou tu estava em todas as mesas de formatura, ou então em quase todas as mesas de formatura. Bom, vamos lá. Então, assim, eu entrei na Unicinos em 2013, né? E 2014-2 foi a minha primeira turma de Paraninfo. Então, assim, eu fui Paraninfo 14-2, Paraninfo 15-1, 15-2 eu fui patrono, 16-1 eu fui Paraninfo, 16-2 eu fui homenageado, 17-1 eu fui Paraninfo, 17-2 eu fui Paraninfo, 18-1 eu fui patrono, 19-1, 19-2 eu fui paraninfo também. Foram 10 turmas já nessa trajetória aí de 8 anos quase de Unicinos, né? Então acho que dá para dizer que foi bonito, assim, né? Tem sido bonito. Já Né? alocou a Fiergs lá, o estacionamento da Fiergs, ainda tem alta Já vaga. agora essas formatas são na própria Unicinos mesmo, assim, acho Ah, super é? bonito assim também, Ele né? chega e ele tem a vaga com a plaquinha dele. Guilherme, aí só adapta qual que é ser professor homenageado, ser paraninfo, ser patrono, só muda o cargo daí. Sabe que eu vou dizer assim pra Renato, tá, mas o que que tu faz? O que que é não sei o quê? Gente, não tem mágica, não tem receita, tu tem que ser tu mesmo. As pessoas talvez elas tenham me escolhido nesses momentos, né, porque se enxergam em mim, né, conseguem entender que a gente está sendo honesto e sincero com essas pessoas. Né? Não é preciso fazer nada para ser escolhido, né? Não é preciso puxar saco de alunos ou fazer uma coisa, prometer mil coisas para que isso aconteça. Né? Basta a gente ser aquilo que a gente é. Sou professor porque eu escolhi isso na minha vida, é a minha profissão. Né? Não sou professor para passar por cima de ninguém. Não escolhi uma titulação acadêmica para me colocar num pedestal ou num palco e olhar as pessoas de cima a baixo. Né? Aliás, eu nem poderia ser professor se eu fizesse essa escolha, né? Porque o professor ele tem que olhar no olho, né? Eu não, aliás, talvez essa seja também uma das escolhas, né? Eu olho nos olhos dos meus alunos porque eu não tenho nada a dever, eu não tenho nada a temer. Né? Eu não preciso ter vergonha para baixar a cabeça na frente de ninguém, inclusive dos meus alunos. Né? Então eu posso olhar todo mundo direto na cara, mostrar quem eu sou. Né? Então acho que isso é um dos fatores também que levam os alunos a enxergar essa sinceridade que a gente tem, que a gente leva na sala de aula e fora da sala de aula também. Vou dizer que é muito emocionante. Assim, todo mundo diz, primeira vez a gente nunca esquece. É de fato, né? Primeira vez a gente nunca esquece. Porque é a primeira vez que uma turma lembra o teu nome para tu ser, então, compor a mesa de honra, né, de uma formatura. Né? Muitas pessoas às vezes perguntam, já não perdeu a graça? Já não encheu o saco? Já ainda tem emoção? Muita emoção. Sempre tem. Não importa se tu vai ser escolhido professor homenageado, patrono, ninfo, mas é uma coisa mágica, assim, eu não me importo em nada com essa bagunça quando acontece, assim, me lembro muito de quando eu fiz o meu epitácio do meu paraninfo, assim, é uma coisa, uma energia que é inexplicável, assim, se você pensar, tenta definir isso, não tem como, porque é uma coisa assim, tu está naquele momento normal da aula e vem aquela turma, te entrega a faixa, te abraça, lê uma mensagem para ti, uh, sabe, assim, tu te sente muito valorizado, assim, talvez esse seja, assim, o significado humano que deu certo, sabe, de que fez a escolha certa, né, e a formatura é um momento muito, muito mágico, assim, de escolher, ver qual é a música que os alunos colocaram, buscar os alunos, assim, esse momento é algo assim que acho que é o momento mais emocionante eu acho que é mais emocionante inclusive do que o discurso, sabe? A hora de buscar os alunos para fazer a entrada,
aquilo tem um símbolo muito grande, né? Tu está buscando alunos que saem titulados dali, né? E tu busca um aluno e entrega um profissional, né? Então, assim, é como se tu dissesse assim, segura aqui na minha mão, porque é a última vez que tu vai segurar na mão de uma pessoa como aluno, sabe? Da graduação. É. Então, essa parte é muito, muito, muito emocionante, poder discursar, poder falar. Acho que o discurso é um momento de afeto, né? Mas também é um momento de marcar posições. Né? Eu acho que isso é muito importante que a gente sempre faça, né, nos nossos discursos, né? Mas é claro, né, agradecendo àqueles que foram os responsáveis por isso, né, que são os alunos, né? Quando eu olhava formaturas, quando eu era aluno ou quando eu nem era professor, eu imaginava um dia em que eu poderia estar ali, sabe, como professor, como um homenageado ou discursando assim como um paraninfo. E de fato assim é muito lindo, é muito, muito, muito emocionante. Assim, vocês não têm noção do que passa na cabeça na hora que vocês chegam em sala de aula. Sobre isso, sobre formatura, eu gosto de comentar sempre que desde que eu fiquei sabendo de formatura, como é que funcionava e tal, quando estava na escola ainda, tudo que eu ouvia, pelo menos na minha família, era: nossa, tu botar uma toga, ficar 4 horas lá sentado. Eu sempre ouvi, todas as primeiras vezes que eu ouvi falar em formatura é isso: ah, é um saco, muito tempo, tá louco, eu pago para não ir, não sei o que. Lá em casa o papo era esse, né? E aí eu fui ouvindo aquilo e tal, com o tempo eu fui pensando. E aí, como eu fui fazendo muitos amigos na faculdade, já comecei a criar aquele negócio assim: não, mas né, me formar com a turma toda ali junto deve ser legal e tal. E aí começou a chegar aquela reta final, e agora, a comissão de formatura, a Unicinos lá, o Direito tem sempre uma turma muito grande, então já é meio que clássico, assim, as formaturas grandes. Então começou aquela ideia ao natural, assim, e aí depois chegou na hora, tá, vamos ver agora ali, turma de formatura, aqueles grupos de afinidade que fazia, a gente juntou do nosso grupo, acho que eram 14 pessoas ou 13, e eram todos, assim, muito amigos meus, assim, tanto que até teve que ficar gente de fora, assim, de tão próximo que a gente era. Então, e o evento em si, que nem o professor falou, a emoção ali de ser buscado pelo professor, de subir no palco e chapéu e todo mundo, né, com aquela emoção toda de comemorar. Até hoje a gente tem as fotos, assim, quando é chamado o nome de um amigo que está do lado, assim, a gente comemorando junto, se abraçando. Isso ali, talvez tenha sido uma das maiores surpresas, assim, que eu tive nessa carreira toda, assim, de estudante e tal, porque eu achava que era legal, eu sempre fiz, deve ser legal, assim, mas tu realmente se sente num dia espetacular, um dia montado para ti, um dia dos sonhos, assim, onde tu tá realizando ali uma coisa que tu nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer. Eu dava assim, eu achava que ia ser bonito, ia ser legal, e saí de lá assim, nossa senhora, como é que eu cogitei não fazer isso aqui? É muito legal mesmo, é impressionante. É uma sensação massa, só que é muito estranho, porque tu tem pouco tempo, tanto tu levanta ali, começa a tocar tua música para tu ir até a mesa para pegar o teu diploma, e tu começa a ficar preocupado quando tu tá mais nas escadinhas para cima, tu pensa, e se eu cair? Porque tu tá tri emocionado, tu toca fica tua música, todo atrapalhado, né? Cara, eu lembro que eu desci, eu fui concentrado, assim, eu não vou cair nessas porra aqui, né, imagina. Aí desci a escadinha, cara, eu não enxerguei ninguém na plateia, porque deu um refletor bem na minha cara, e daí eu dei uma olhada assim pro lado, não vi nada, e eu, azar, né, fui. Só peguei a reta e fui lá. Eu sempre falo que a gente pensa um tempão assim, daí eu vou ser chamado, daí eu faço aqui, eu abraço esse aqui, não sei o quê. Chegou na hora, eu fui chamado, eu nem sei o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. É muito fora. É bem isso. Essa é uma vantagem, Druzi, de quem sentou mais embaixo da escadinha, que não teve escadinha. No meu caso, não precisei fazer escadinha. Mas é exatamente isso que o alemão diz. Tu planeja um monte de coisa e daí na hora tu não faz nada daquilo que tu planejou. E, Guilherme, eu queria ter a audácia de responder como que tu conquista os teus alunos como sendo aluna da tua primeira turma na Unicinos e fui aluna contigo até o meu último semestre, né? Eu não tive aula presencial contigo, acho que era tutoria que se chamava, né? Porque não tinha mais vagas na turma. Isso, e aí eu apresentava os trabalhos para ti, tu corrigia, fazia as ponderações e assim eu fui passando na cadeira.
O Jaime, que eu digo que é meu pai do coração, ele diz uma frase que é assim: há de endurecer sem perder a ternura. E eu acho que essa frase te resume bem. Na hora que tu precisa ser rígido e firme com as pessoas, tu é rígido e firme com as pessoas, e na hora que tu precisa abraçar e tu precisa acolher, tu acolhe e abraça. E desde o primeiro minuto, acho que nem minuto, segundo, que a gente anunciou que tu era o nosso paraninfo da turma, tu abraçou a turma, queria participar, queria fazer festa, e nossa turma era uma turma muito festeira, não podemos negar, já comentamos isso no outro episódio em que eu era a convidada. Então eu acho que eu tendo a audácia de responder essa pergunta para ti, eu acho que é isso. Olhar para um professor tão jovem e se identificar com um professor tão jovem, porque eu lembro que quando tu entrou na sala de aula, eu disse assim, meu Deus, mas é um guri? Não deve ter muito mais do que eu, e de fato tu não é muito mais velho do que eu. E eu olhei assim, meu Deus, é um guri, olha como é legal, porque é uma pessoa que vem falar a nossa língua, é alguém que entende as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos medos, todas as nossas preocupações. E agora falando como te ter como paraninfo, e tu falou da questão de preparar o discurso, né? De discursar para aquelas pessoas que vão virar profissionais e falar coisas também da atualidade no discurso, né? Eu lembro que eu ficava pensando, o que será que o Guilherme vai falar no nosso discurso? Qual será o discurso do Guilherme? O que ele vai nos dizer? Porque eu gosto muito de ouvir o teu discurso e muito o que tu tem para nos dizer. Eu acho que a gente sempre aprende algo. E a minha família toda, depois da formatura, comentava muito o teu discurso, que foi um discurso muito significativo pra gente. Então, tendo a audácia de definir por que tu é tão escolhido e por que tu conquista os alunos, eu diria que é isso. Oh, que bom, assim, eu não sei, agora eu não sei o que responder. Eu Sei o vou, que falar agora. eu vou ajudar a deixar o professor ficar mais sem palavras ainda, porque agora chegou o momento, talvez ele não saiba, mas já virou, como é que se diz, tradição do nosso Marca podcast. registrada. A marca registrada. Todo mundo que estreia no podcast tem que responder uma perguntinha e tu fica tranquilo aí, se tiver que demorar um pouquinho para pensar no que tu responder, mas até agora as respostas são bem legais e é interessante. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: se tu pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, e agora até tem um a mais, porque foi aberta agora a chance de ser até pessoa fictícia, pode ser também, para tomar um café, cerca de 30 minutos tomando café com essa pessoa, qualquer pessoa que tu quiser. Quem seria essa pessoa? Agora tu pode ter um tempinho aí para pensar. Essa aí, eu acho que tu é o primeiro que não sabia disso, então talvez seja mais difícil para ti. Os outros já vinham meio preparados. Gente, escolher uma pessoa para tomar um café. Olha, O Feltrin escolheu o Dumbledore, por isso que o Dumbledore do Harry Potter, por isso que Abriu precedente. a gente abriu precedente para pessoas mas fictícias. mas assim, pode ser um personagem para toda a família, o que Pode. é assim? Uma pessoa da família, a maioria até agora, eu vou te dizer assim para você ter uma ideia. O Sérgio foi o primeiro e quebrou a gente porque ele disse que era com o pai dele. E aí ele explicou que na correria do dia a dia, nas coisas que vão acontecendo, hoje em dia ele já não consegue mais ficar de boas com o pai dele, que ele tá sempre com algum problema e tal. Então a gente ficou assim, meu Deus. E aí da Renata também foi com o vô dela também, a gente ficou muito emocionado. E aí teve o Feltrin que falou do Dumbledore, e os outros dois da gravação de domingo falaram jogador de futebol, né, do Fernandão. E eu não lembro quem que era um deles disse Fernandão e o outro disse um professor, talvez, do cursinho. Não, falaram até o Michael Jordan. Depois o Michael Jordan. Eles deram uma viajada, assim. Mas a ideia é dar uma viajada mesmo. Pode escolher qualquer personagem, qualquer pessoa. E aí a gente corta, né? Isso aqui tudo a gente pode cortar, daí tu vai parecer que tu pensou mais rápido. Essa parte não vai pro... eu posso botar o que eu quiser, né? Mas de repente eu posso... Ai. Difícil pensar assim numa... porque tu pensa que pode deixar a gente de fora, né? Mas é uma pessoa, né? Porque um café geralmente ele é um ato muito de amizade, assim, né? De convívio, assim. Cara,
É difícil, Como mas... ter o tempo. Quem que mais? O Cardoso falou sobre um tatuador que ele admira muito, eu acho que é europeu lá. Aí ele queria Era tomar um um café. francês, era um artista plástico. O Xixa participou do primeiro, né? Meu irmão, que foi editor, participou comigo com o Indruz e ele não... Acho que ele não teve, né? Essa pergunta. O primeiro foi o Sérgio. Não, a Eu gente acho que não o primeiro fez. foi o Sérgio. Não apresenta. Opa. Não, pode falar. Não, Vai o falando, primeiro, deixa ele o pensar. episódio piloto que a gente fez, a gente não fez essa pergunta. A gente meio que bolou ela e... Porque daí foi mais... A ideia foi do que Xixa até. Essa ideia da pergunta foi o Xixa que botou. Boa sacada. Eu vou dizer assim, ó, talvez até poderia cair naquela resposta mais normal, tipo, meu pai, minha mãe, né, ou amigo, amiga, sei lá, né? Mas eu vou escolher uma pessoa que eu não gostava. Eu vou convidar essa pessoa para esse café e a pessoa seria o meu avô paterno, assim, o pai do meu pai. Não foi nem de perto, assim, que deveria ter sido como um avô. Faleceu recentemente até, né? Viveu mais de 100 anos, inclusive, né? Mas eu convidaria ele por uma única razão. Ele sempre achou que os outros netos dele, esses é que prestavam e que seriam alguém na vida, que se formariam e teriam profissão e poderiam se sustentar sem precisar viver de ajuda de pai e mãe. Né? Meu pai foi um dos filhos que se desgarrou da família e veio tentar a vida, né, fora do interior. Sempre foi a ovelha negra. Então, por conta disso. Né? Então, eu vou escolher ele, né, por uma única razão. Para ele poder tomar o café e para eu poder ter o prazer de pagar para ele esse café. Para ele ver também quem é que pode chegar e quem é que não pode chegar. Olha aí. Não, o pessoal sempre se inspira, né? Não adianta. O pessoal se inspira nessas perguntas. Essa aí a gente não pode esquecer nunca. Se um dia eu for esquecer, vocês me lembram. É interessante, eu já tive muitas... Tem até pessoas bem próximas de mim que têm, assim, digamos assim, nortearam a vida por alguma coisa que ouviram de algum parente e acabou que aquilo ali foi uma virada, assim, ó, a partir disso, então, vou provar para essa pessoa que não é bem assim. É E isso mesmo. acaba, né, de um jeito meio ruim, mas acaba ajudando, né? Porque dá aquela motivação que tu não sabe de onde veio. Motivação. Uhum. É a motivação. O negócio é profundo. Quer comentar alguma coisa aí, Indrus, ou podemos ir para a dica? Não, o meu comentário seria bem aleatório, até porque eu falei do Michael Jordan antes, e a gente falou desse negócio de motivação. Nesse seriado dele, que é o The Last Dance, que tá na Netflix, mostra muito essa mentalidade dele sempre buscar motivações em adversidades. Então, qualquer coisa que sair, que fugia do controle dele, um cara que fazia uma piadinha ou um desafio tosco, ele tomava aquilo numa proporção tão grande que ele tinha que fazer de tudo para superar o cara e mostrar para o cara que ele era o melhor. E é muito interessante. E boa tua resposta, Guilherme. Valeu muito assim te ouvir. E a gente adoraria ficar aqui horas conversando contigo, porque o papo está muito legal e certamente te convidaremos outras vezes para discutir vários assuntos, que tu tens muitos. Mas precisamos nos aproximar agora para o encerramento, para o desfecho do episódio, né, Fernando? Isso mesmo, agora chegamos finalmente ao fim, depois de 5 horas de episódio aí, pessoal. Agradecemos a todos que esperaram. Primeira temporada. Ficaram com a gente até o fim. Vocês que ficaram com a gente até o fim, vocês são pessoas especiais e moram no nosso coração. Podem comentar lá no post no Instagram do Direito Romano, @Direito Romano, pode ir lá. Eu escutei até o fim, mas eu tenho certeza que o pessoal vai ficar mesmo, porque como disse o professor durante o episódio, esse podcast acabou ficando que nem os livros que ele fazia ali. Tu sempre quer ver a próxima página, tu quer ver a próxima pergunta. Eu acho que vai ter muita gente gostando e recomendando, dizendo escutem, alunos, ex-alunos. Com certeza vai chamar muita gente aí. Foi um excelente episódio.
E agora, para brindar com chave de ouro, a gente vai ter que dar as dicas, né? Cada um de nós puxa uma dica, dá qualquer dica bem livre mesmo, o que pensar na cabeça. Eu, por exemplo, ainda não pensei na minha, eu vou deixar vocês falando para ver se nesse tempo eu vou conseguindo chegar em alguma aí. Quem quer começar? Eu posso começar, porque eu quero pegar esse gancho da gente ter falado tanto de carreira acadêmica e de professores apaixonados pelo aquilo que fazem, são apaixonados pela profissão, que são entusiastas e gostam de sempre elevar os seus alunos. E eu vou indicar um filme que eu já comentei, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, que eu já assisti sei lá quantas vezes esse filme, eu acho sensacional. Embora ele tenha um pouquinho de drama, mas a mensagem dele é lindíssima. E também de outro professor, é de uma série. A série se chama Merli. E o Merli, ele tem uma sacada um pouco do professor do Sociedade de Poetas Mortos, e é muito bom. Então, acho que essas duas casam perfeitamente com o nosso episódio de hoje, com a figura do Guilherme, foi para nós, enquanto alunos. E a tua... Bom, pode ser a da Renata agora? A Renatinha. Pode ser agora a dica da Renatinha, então. A internet estava dando uma travadinha, tava ficando nervosa. Então, a minha dica de hoje, na verdade, vai ser um livro, em homenagem ao Endruzzi, que gosta tanto de livros, e ao alemão, que gosta mais de ouvir podcast. Ih, Renatinha, mas não vamos entrar no mérito dessa 894. Ih, fui? Ô, Renatinha, voltei. Eu acho que fala de novo aí, porque você está travando. Tá destravando agora? Acho que sim. Tá, vou tentar. Se travar de novo, vocês me dizem, tá? Isso, começa do início. Tá. Então, a minha dica de hoje vai ser de livro, em homenagem ao Endruzzi, que gosta de livros, e para ver se incentiva o alemão a ler livro. Mas esse eu acho que ele leu na graduação, já que ele gosta tanto de ouvir podcast de livro. Então, a minha dica de hoje é 1894, do George Orwell, que eu li ele na graduação. Eu não lembro exatamente em qual cadeira da graduação, mas eu sei que eu pelo menos, tive que ler esse livro na graduação. Então, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que eu não li esse livro ainda, mas eu já ouvi 2 podcasts que falam desse livro. Então, eu já me considero... agora sim o Endruzzi vai bater em mim. Ai. Vamos lá. Eu não posso quebrar a tradição e preciso indicar um podcast. Agora, nesse tempo, eu pensei. É um pessoal que começou junto com a gente, praticamente. Eu vi eles divulgando ali por um professor da minha pós-graduação, o Thiago Breyer, que indicou, estava falando no Instagram dele, achei legal. E aí eu fui descobrir que os dois rapazes que fazem podcast são bem amigos de outros amigos em comuns, e a gente já está falando há um tempão, já fizemos até grupo em WhatsApp para trocar ideia entre podcasts. Eles são bem nossa idade, assim, são um pouco mais novos que nós, a gente já tem uma certa idade, né? Mas é muito legal o podcast deles. O nome é No Máximo 20, @ No Máximo 20, acho que é Instagram, que a ideia é falar em menos de 20 minutos sobre temas de empreendedorismo, intraempreendedorismo, e mais alguma outra coisa que é nesse sentido aí, que eu não estou lembrando agora. E eles sempre chamam assim um professor muito qualificado, negócio assim. Eu até falei para eles no último, como é que vocês conseguem fazer em 20 minutos, né, chamar ali as pessoas tão difíceis de conseguir hoje em dia e falar só 20 minutos. Eles disseram que é um desafio mesmo, mas a ideia é isso, ser rapidão e tal. Então, quando esses professores quiserem falar por mais tempo, eles já sabem onde é que eles podem vir falar com a gente aqui, que a gente faz um episódio no seu tamanho. Vamos lá então com a dica do professor Guilherme Vinch. Vamos lá. Bom, pois essa parte da dica, né? Também não estava no script, né? Mas eu vou deixar aqui uma dica. Vou deixar 2 dicas. Eu vou deixar uma dica de um livro e de um filme, né? Eu quero deixar a dica de um filme que se chama Você Não Estava Aqui. Esse filme trata sobre várias questões que envolvem trabalho, emprego, subemprego e uberização a partir de uma história, né? Então não é um documentário, né? Ele é um filme muito interessante. Não teve ainda a oportunidade de assistir o Faça, né? Infelizmente ele acabou tendo que sair do cinema muito rápido por conta da pandemia, né? Ele estava no início do ano nos cinemas e acabou aí, né?
E eu quero deixar também a dica de um disco. Tá? Eu adoro LPs, né? Coleciono aqui LPs. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui para mostrar para vocês. Quem nos assiste em vídeo tá aí tendo a oportunidade de conhecer o acervo do professor. É esse aqui, ó. Canto Geral, Geraldo Vandré. Esse disco dele, deixa eu ver se tem aqui o ano desse disco aqui. Acho que não tem, mas ele foi produzido bem na época da 1967, né? Então nós estamos falando aqui de um disco produzido na ditadura militar, né? E o Vandré, ele tem aí uma história de composições, né? Críticas à ditadura, né? Talvez esse seja um dos discos mais pesados dele, né? Bom, contar pela capa, né? O pessoal não consegue ver, né? Mas aqui em verde são bois, gados, né? E aqui embaixo são pessoas em amarelo, né? Não é muito diferente do que a gente vê hoje. Mais atual do que a gente pensava. Exatamente, né? Eu tô lendo a biografia dele, também é sensacional, né? Ele realmente foi muito odiado pela ditadura, pelas letras que ele escreveu. Então fica aí uma dica aí de filme e de música também. Show de bola. A galera foi bem abrangente, tudo que é tipo de assunto aí, tudo que é tipo de formato, livro, filme, disco, podcast. O negócio é amplo. Fala aí, Indruzi. Não. Eu achei que tivesse levantado a mão. Não, Bom, então tá. Bom, então tá, isso aí, dadas as dicas, agradecemos a todos. A gente deixa sempre as dicas na descrição, bonitinho, para quem perdeu ali, não conseguiu entender direito o que foi indicado, a gente deixa na descrição, tanto no Instagram como no Spotify, nas outras plataformas. E é isso aí, pessoal, agradeço bastante. Queria que vocês também dissessem um tchau aí para ficar bonitinho no fim. E tamo junto. Obrigadão pela presença de todos. Avaliem, sigam a gente, curtam e compartilhem. É isso aí. Muito obrigado, Guilherme, de novo, por ter participado aqui com a gente desse papo. Foi super descontraído e espero que inspire muitos alunos que vão nos ouvir, principalmente a seguir essa carreira acadêmica que é tão bonita, e eu sinto que eu não fiz isso durante a faculdade, então eu sou meio frustrado nesse ponto. Mas muito obrigado e valeu, galera. Querem dar tchau também, vocês dois? Eu quero agradecer o Guilherme pela disponibilidade de gravar com a gente, né? É uma agenda lotada, não é fácil conseguir uma vaga, mas muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado, meninos, por mais esse episódio. Tenho certeza que ele ficou engrandecedor. Com certeza. Eu também agradeço muito o professor aí, que não é difícil, é difícil mesmo conseguir horário com ele, e ele se propôs. A gente convidou ele ontem e hoje ele já está aqui. Então, muito obrigado, professor. Foi demais. Bom, eu que agradeço aí vocês, né? Quero mandar aí um super abraço para todo mundo do Direito Romano, né? Aí. Agora a gente vai fazer aí mais os outros episódios lá com o Gazineu sobre música também. E, gente, sim, sempre que quiserem, chamem. Essa é uma forma de estar aí conversando com vocês, de matar um pouco a saudade. E espero aí que no próximo ano, né, a gente consiga aí estarmos presencialmente, né, juntos também. Quero desejar aí para vocês um feliz ano novo, né, já que talvez seja um dos últimos episódios, não sei quando é que ele vai ao ar, mas talvez vai ao ar no final de dezembro ou janeiro, então ainda dá tempo de desejar feliz ano novo. Sim, vai antes do final do ano. Vai estar recém começando o ano. E dizer, gente, que é o seguinte, né, a gente ande para frente, né? Chega de voltar, é só caranguejo que anda para trás, né? Vamos para frente, vamos andar, vamos ser um pouco mais criteriosos com as nossas escolhas todas no mundo, né? Porque a gente teve uma lição muito grande em 2020, né? Que a gente pare de repetir alguns erros, né? Porque a gente tem visto muito o futuro repetir o passado, né? Como, né, nos dizia aí o Cazuza, né? E chega de repetir o passado, né? Vamos começar a pensar um pouco mais no nosso futuro.
Bom demais, bom demais. Ô, gente, acabei de perceber quando o professor falou aí que a gente vai para o ar, esse episódio vai para o ar no dia 23 de dezembro. Então já vamos terminar com um Feliz Natal para a turma. Feliz Natal! Feliz Natal! Feito, galera. Dia Feliz 23 Natal, de dezembro. Valeu! Então tá, Feliz Natal a todos e obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Um abração. Tchau. Deixa eu terminar a gravação aqui.